Sejam muito bem-vindos. Distorcer a realidade é um aspecto essencial da manipulação. Distorcer é fazer parecer falso o que não é, ou fazer algo que é falso parecer que é verdadeiro. É criar uma realidade paralela para encobrir um acontecimento que se quer que passe despercebido. É colocar ou retirar um detalhe, levando a um erro de avaliação. Manipulação e mentira são a mesma coisa. E nosso cérebro é originalmente moldado para acreditar. A distorção da realidade nos combates faz parte da guerra psicológica, dos jogos de informação e desinformação, os quais podem decidir o destino de um país. Em menor proporção, esses métodos são empregados por pessoas inescrupulosas nas relações interpessoais e por pessoas oportunistas nos negócios. O Exército Fantasma foi uma unidade de dissimulação dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Usava ilusionismo para enganar o inimigo sobre o tamanho e a localização das forças, usando veículos infláveis, sons e falsas transmissões de rádio. Esses truques, então, são usados para enganar a respeito do verdadeiro local de um ataque, para dar a entender que uma tropa não é tão poderosa quanto realmente é, ou ainda, para simular que a tropa é muito mais poderosa do que realmente é, fazendo o inimigo mobilizar recursos. No caso da atuação de narcisistas, apuramos que há distorção da realidade em 9 situações, pelo menos. Um primeiro aspecto que podemos elencar é o fato de que o narcisista, quando se aproxima de alguém, pratica o chamado love bombing, ou bombardeio de amor. Ele se transforma na pessoa que a vítima está procurando. Vai reunir informações sobre como bajulá-la e agradá-la, produzindo um ambiente que não condiz com a realidade, a fim de poder extrair comportamentos que lhe sejam favoráveis. O segundo aspecto de distorção da realidade é sobre a imagem do narcisista. Muitos deles são fracassados financeiramente. Sentem inveja, pois nunca conseguirão ter os bens do vizinho, do primo, do irmão ou do amigo. Não conseguirão destruir o patrimônio do outro pelas vias materiais. Por isso, atacam a mente, de onde seus tentáculos se estenderão, causando adoecimento e desavenças. Daí, possivelmente, para o patrimônio do seu alvo. Para o narcisista é importante manter uma imagem de pessoa forte, inabalável. Por isso, os ataques dele, embora sejam velados, são desastrosos. Fazem com que ele seja, muitas vezes, temido, tanto pela audácia quanto pela engenhosidade com que são elaborados. Essa engenhosidade, é bom que se diga, não é, na maioria dos casos, indício de inteligência ou conhecimento profundo a respeito de um assunto. Ele fica escavando as profundezas sombrias da mente, buscando táticas que são milenares e que estão, muitas vezes, nos arquivos do subconsciente. Ele ocupa a maior parte dos pensamentos construindo esses planos. Também podem ter sido copiadas de pequenas maldades sobre as quais ouviu falar, no ambiente familiar ou de amigos. Todos nós costumamos nos interessar e registrar narrativas de acordo com nossa área de interesse. Assim, quem se interessa por maldades vai memorizá-las. O narcisista, por usar esses dons
primordialmente para manipular, desenvolverá nesse campo muitas habilidades. Poderá atingir a excelência, mas apenas porque essa é sua área de interesse, ou uma delas. A distorção da realidade, com o objetivo de criar uma imagem assim, diz respeito a um amplo campo. Abrange aspectos físicos, podendo haver vaidade em se vestir e postura altiva, mas, sobretudo, a criação de uma aura de invencibilidade e conduta ilibada. Ele vai reforçar essa imagem com frequentes autoelogios. Todos os assuntos dele serão a respeito dele mesmo. Em contrapartida, trazemos como terceiro aspecto da distorção da realidade o fato de que o narcisista, principalmente quando houver uma ruptura da relação com a vítima, vai fazer de tudo para destruir a imagem pública dela. Ele enaltece a própria imagem e deprecia a da vítima. Vai difamá-la tanto pessoalmente quanto com o uso de meios cibernéticos. Quando a vítima contrariar o narcisista em um grupo de rede social, não vá pensar que a discussão vai terminar por aí, ou que ela foi somente com ele. Ele, prontamente, falará no privado com todos os demais contatos para difamar. Haverá triangulações. Haverá o uso de mensageiros e espiões, os macacos voadores. Pessoas que foram transformadas em aliados dele, por meio de mentiras, ou pessoas que têm os mesmos traços perversos. A vítima passará ela mesma a se sentir desvalorizada. O quarto aspecto diz respeito a um mundo fictício, onde predominam acusações e defesas. O narcisista distorce o mundo real, onde existem situações desagradáveis e erros, mas também bondade e acertos. Ele aponta o tempo todo somente acusações, a maioria de forma velada, com o uso de indiretas ou mesmo gestos. Essas constantes acusações acionam o senso de competitividade, justiça e o impulso de defesa do ser humano. Dessa forma, está criado um jogo interminável, do qual a vítima passará a acreditar que, para ter valor, autoestima e autoconfiança, terá que participar. Serão jogadas muitas iscas para atraí-la, e ela não quer ser uma perdedora. O quinto aspecto diz respeito à culpa, uma emoção que está no centro do abuso narcisista. Todas as manobras dele serão no sentido de abusar e usar falsas justificativas, levando a vítima a pensar que ela é a culpada, seja por atos do presente, os quais, na maioria das vezes, não têm nada a ver com as atitudes dele, seja por atos do passado. A inversão da culpa é mais um dos mecanismos de distorção, evidenciando a busca do narcisista por controle, uma das necessidades ligadas ao transtorno de personalidade de que é portador e que, por sua vez, alimenta seu falso senso de grandiosidade. A sexta distorção é o que se conhece por efeito gaslight. O gaslight é um efeito decorrente da manipulação, com esse fim sendo ou não premeditado, mas que leva a vítima a duvidar da percepção da realidade. A distorção da realidade, nesses casos, é tão profunda que atinge a mente, os pensamentos, a capacidade de raciocínio da vítima, por um tempo mais ou menos prolongado. Ela vai pensar, por exemplo, que está esquecida, pois não sabe onde guardou objetos, os quais foram mudados de lugar pelo narcisista. Pode chegar ao ponto de pensar que desenvolveu uma doença mental, que precisa se tratar e tomar medicação. Esse
é um dos mais graves efeitos da manipulação. Nossa realidade é gerada por nossos pensamentos. Cada um vê a realidade de acordo com as próprias referências. Interferir de tal forma nessas habilidades leva a uma enorme perda de autonomia, deixando a vítima sob controle externo. É tão grave que ela mesma, em seus pensamentos, distorcerá a realidade. Um sétimo aspecto, o qual pode ser enquadrado dentro do efeito gaslight, é a ação do narcisista para minimizar a compreensão da vítima a respeito dos abusos, para que a vítima entenda que os abusos são normais brincadeiras, que outras pessoas não se ofenderiam com eles, que muitas vezes podem ser classificados como bullying de natureza grave, provocam somente risos nos outros, levando à conclusão de que a vítima é que é inadequada e não sabe interagir socialmente. Isso pode levar a vítima a tentar mudar a própria realidade, perdendo até mesmo a identidade própria, na busca pela adequação. A oitava distorção é referente à exposição a riscos. Podem decorrer de todas essas intrigas equívocos de avaliação. A vítima poderá pensar que todos estão contra ela, o que nem sempre é verdade. Pode se tratar de um blefe do narcisista, um clima de terror que ele criou, mediante uma combinação de intimidações. É natural que a vítima se sinta indefesa, exposta e observada. Pode ser assim induzida a abandonar lugares e pessoas, pensando que está sob grave ameaça. Isso pode ser, é claro, uma simulação, na qual é criada a ilusão de que o narcisista é muito mais influente do que realmente é. Como nona distorção da realidade, advertimos que também poderá acontecer o contrário. A vítima poderá, ao invés de ficar excessivamente intimidada, subestimar a malignidade do narcisista, mantendo-se distraída. Ele, assim, poderá vir mesmo a destruí-la psiquicamente, submetê-la a um total isolamento. Mas o pior, ele pode vir a revelar-se um stalker, perseguindo-a ou perseguindo familiares dela, situação que pode ter evoluções inimagináveis, levando a vítima a ter que se mudar para endereço distante e até mesmo a ocorrência de morte de um ou de outro. Por fim, verifica-se que um narcisista distorce a realidade para 3 sujeitos. Para ele mesmo, pois cria um universo ilusório no qual ele é grandioso. Para a vítima, que não percebeu logo o demônio que ele é e mesmo depois acredita que ela é a culpada ou que ela é a doente. E para o público, que acredita que ele é um anjo, que a pessoa narcisista é a vítima. Concluímos que na compreensão do narcisismo patológico, a ostentação, que pode ser fraudulenta, também tem seu papel, principalmente nos tempos atuais, face ao imediatismo das redes sociais. Mas, apesar do narcisista distorcer a realidade com intervenções no mundo físico, o principal alvo é a mente da vítima. Muito grato pela atenção.